burden that you never really understood. But Carol. Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí de início, eu já botei aí no rodapé, né? Que eu já fiz os square, né? Como eu falei que ia fazer. Tava para fazer as florzinhas e desistir. Aí fiz os squarezinhos, esse daqui vai ser o brindezinho da cliente, tá? Ó, que é uma encomenda. Esse aqui, olha só, e esse daqui. Então, gente, que vai sair aqui. Aí um minutinho só, tá? Então, gente, aí eu vou trabalhar aqui o barbante cru, né? Vou fazer algumas carreirinhas no cru. E essa peça, ela vai ser no azul. Depois eu vou estar mostrando pra vocês. São 2 tons de azul. Ou é 2 ou é 1. Eu vou dar uma olhadinha e trazer aqui pra vocês. Eu acho que ainda nesse vídeo eu trago, tá certo? Então, ou senão eu vou fazer assim. Eu vou começar aqui no cru. Aí vai ser um vídeo para não ficar tão grande. Aí eu vou fazer algumas peças. Quando eu finalizar, eu trago no outro vídeo, junto já com as linhas das outras peças que eu vou fazer, né? Porque tem muita gente aí, muitas pessoas, como eu já escutei muito, não é você que faz crochê, não sei o quê. Eu fui uma vez, pessoal, vender umas peças na praia. Aí quando eu cheguei lá, para vender minhas peças, aí tem uma senhora lá que ela, assim, ela não gostou, né? Tinha um monte de gente vendendo, mas ela não gostou. Aí ela disse, porque, disse a cliente, chegou para mim, disse, porque não é ela que faz o crochê, ela compra pronto, porque é assim, pessoal, quando eu ia para lá, eu levava as peças prontas e não levava agulha, nem levava linha para fazer lá. Então, o pessoal pensava, o pessoal não, né? Foi só ela que falou isso, que não era eu que fazia as minhas peças, não era eu que fazia. Aí eu falei para a moça, eu disse, não, bem, sou eu que faço. A moça era até de Natal, tinha me encomendado 2 macaquitos de crochê, que no tempo eu estava vendendo muito esses macaquitos. Vendi muito, gente, não tirei foto de nenhum. No tempo eu não postava, eu acho que foi lá para 2013, 2014, por aí. E aí eu falei para a moça, um minutinho só, pessoal. Então, gente, é um netinho que faz. Ele bagunça bastante, viu? Faz barulho. Eu falo com ele, mas daqui a pouco ele tá fazendo de novo. Aí, gente, eu vou fazendo, sim, aí como eu falei pra vocês, né? E aí a cliente lá da praia, ela ficou meio assim, mas eu falei pra ela que no caso ela queria dar a entrada, né? Ela me deu a entrada, que eu pedi uma entrada, né? Um sinal, e quando ela viesse, ela me dava o restante. A cliente já ficou meio assim, então eu falei para ela assim, né? Já para ela confiar que eu ia fazer, como ela tá dizendo que não era eu que fazia, tudo mais. Falei para ela, se você quiser levar, você leve. E aí eu faço sem compromisso e trago. E na data que você tá dizendo, você vem. E aí se você gostar, você leva, você paga, tá certo? E assim foi feito. Mas a cliente disse, não, pode deixar, eu vou deixar. Depois a cliente concordou em deixar, eu vi que ela estava meio assim. Aí eu disse, sou eu que faço em minhas peças, meu esposo está aqui, testemunha, que sou eu que faço. Então, gente, aí depois eu resolvi estar gravando, fazendo algumas peças e apresentando as minhas peças que eu faço também, né? Às vezes não são criação minha, às vezes é criação das meninas, né? Que eu assisto aí, vejo e gosto e faço, né? Algumas criações das meninas, às vezes eu acrescento alguma coisa, como toda crocheteira, né? Não faço totalmente a peça igual. Sempre modifico do meu jeito, né? Então, sou eu que faço sim, tá?
Aí eu fui, fiz e a cliente veio pegar a peça e ela gostou muito. Aí eu comecei também a levar a linha para a praia, sentar no calçadão, da mesma forma que eu botava, botava as peças expostas, né? Lá no calçadão. Eu comecei a me sentar no calçadão e em vez de estar conversando com meu marido, eu ficava conversando com ele, só conversando, né? Aí, em vez de estar só conversando, eu resolvi ficar fazendo crochê também. E aí eu dei uma paradinha de vender lá na praia. E aí foi um momento de uma situação bem difícil aqui em casa. Bem difícil mesmo, gente. E às vezes eu saía, deixava o que comer para os meninos e tinha que sair para vender para arrumar mais dinheiro, né? Nesse tempo estava bem difícil a situação de trabalho de tudo. E, e eu fui, mas meu marido foi, a gente ia de bicicleta numa cargueira, a gente bem distante, eu não sei explicar direito assim, mas bem distante mesmo daqui de casa, né? A praia. E aí eu ia de bicicleta, numa bicicleta cargueira, mais ele, e botava as peças na parte de trás no caixote. E eu ia sentado no quadro. Às vezes a gente ia com a garrafa d'água. Saía de casa, era 4 horas da tarde, às vezes 3 horas. Chegava de quase 11 horas da noite, né, gente? Porque era distante, tem as ladeiras, né? Não era uma moto, era uma bicicleta. E meu marido ficava bastante cansado. Às vezes a gente tava com fome pelos cantos, né? E tinha vez que minha sogra, ela trabalhava lá perto da praia de Cabo Branco. Aí, que é aqui em João Pessoa, né? Para quem não conhece. E aí minha sogra foi um momento bem difícil da vida da gente. A minha sogra, às vezes a gente ligava para ela e falava para ela que estava indo para lá, mas não dizia totalmente tudo, né? Então quando tinha alguma coisa assim de lanche, ela dava alguma coisa a gente. Mas era uma situação bem difícil mesmo. Às vezes eu e meu esposo estavam com dinheiro só de comprar uns 2 pãozinhos doces para a gente comer ali no calçadão, né? Tomar uma aguinha para poder seguir para casa. E Jesus, ele, naquele tempo, ele honrou, porque sempre que a gente ia, a gente vendia alguma coisa, a gente arrumava alguma coisa, a gente nunca deixou de vender, sempre foi muito bom. Tinha dia que era bom, tinha dia que tinha vendas, tinha dias que não tinha, mas tinha as encomendas, tá, pessoal? E foi assim. E eu parei mais de vender porque eu passei por 4 cirurgias. Peraí, um minutinho só. Eu passei aí por 3 cirurgias. Eu fiz uma cirurgia de vesícula em 2015, eu acho, foi 2015, né? Aí deu uma parada do crochê. Aí, como eu sou assim fofinha, né? Um pouco gordinha, herniou, porque o seroma da barriga fazia abrir as cirurgias sempre, né? Aí eu fiz outra cirurgia. E aí parei de ir de novo, né? Na primeira, na segunda eu parei de ir de novo. Parei de ir. E fui, depois de, eu acho que uns 2 anos, aí eu fui de novo. Só que aí, quando eu fui para o INSS para mostrar que aí eu já estava trabalhando, né? A situação, o INSS tinha falado que tinha herniado de novo. Eu pensei que já estava melhor, que já ia voltar a trabalhar e tudo mais. E aí que eu tinha começado a trabalhar, né, gente? Aí, mas infelizmente tinha herniado de novo. E o que aconteceu? Eu parei de ir novamente para fazer os exames, para cuidar da minha saúde. No final de semana eu estava indo, mas não deu certo, né? Já não deu certo mais, sabe? Às vezes quando eu chegava, a abençoada lá, que ficou falando de mim, que eu não sei por que tanta perseguição, e até sei, né?
Aí ela colocava no lugar que eu botava, porque eu acho que onde ela não estava vendendo nenhuma peça e ela pensava que era o lugar. Então ela começou a botar no lugar que eu colocava. Sempre quando eu chegava ela estava lá. Que ela ficava bem para frente de onde eu estava. Aí eu comecei, não arrumei problema com ela, simplesmente afastei um palmo do pano que ela botava as peças dela expostas e coloquei a minha. Mas aí meu esposo não gostou muito, que ele é meio fechado, sabe, meio calado. Aí ele disse, olha, é melhor a gente parar de ir, sair daqui, do que arrumar problema. É bem melhor evitar, né? Então ele sempre foi assim, ele é desse jeito. E glória a Jesus por isso. Aí a gente parou de ir, gente. Então resolvi, quando eu comecei a ir assistir as meninas, né? Que eu vi aí sempre assistindo, né? A Carmelita, a Morena e outras meninas que e no tempo foi também a Márcia Crochê por Amor, né? A Márcia, ela foi um incentivo também muito grande, né? A Carmelita está sempre postando os vídeos dela aí de feira e é uma maravilha, né? E a Morena que me ajudou também aqui, viu, gente? Ó, eu peguei e comecei a ganhar força para estar indo para a rua aí, vender as peças. Gostei. E às vezes, gente, não dá certo para mim por causa de transporte. Tem que sair muito cedo para ir para feira. Aí, as peças, quando você junta tudo, que bota dentro de uma bolsa ou em algum lugar para levar, é pesado. Eu já tem as coisas para montar. Tipo assim, quando você tem condições de comprar uma barraquinha, já é tudo organizadinho, amarradinho. Você sabe que só lá é só armar e pronto. Mas aí eu tenho que levar um bocado de bugiganga para quando chegar lá tá montando o meu cantinho. Aí fica um pouco difícil. É bom quando a gente tem um carro, né? É, mas é isso aí, gente. Mas eu vou começar de novo, né? Fica bastante difícil, mas eu vou começar de novo a ir pra rua, tá vendendo as peças, fazendo minhas coisas. E é isso aí, gente. Então, agora o netinho, ele vai atrapalhar. Então, gente, eu vou finalizando por aqui, pessoal, que tá bem difícil de gravar, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse seu like, seu comentário. Né? O que é que vocês acharam aí da nossa prosa, né? Que aqui eu tô conversando com vocês, não tô conversando só, né, gente? Então, eu vou estar fazendo aqui, ó, passando o cru nesse trabalho todo, tá, gente? Ó, vou estar passando o cru, fazendo tudo direitinho. E quando tiver todo feitinho, que eu vier com azul, aí eu vou gravar outro vídeo para isso não ficar tão longo, né? Para vocês, tá certo? Aí vocês vão ver o que é que eu tô fazendo, ó, tudo direitinho. Tá? Isso é umas peças de encomenda da cliente. Né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.